Observe na tabela a velocidade do som ao se propagar por diferentes meios. Suponha uma onda sonora com frequência de 300 Hz propagando-se no ar e na sequência ela penetra em um desses dois outros meios. Refração é o fenômeno sofrido por uma onda quando muda o seu meio de propagação. Na refração, a frequência e o período da onda não vão sofrer alteração porque só dependem da fonte. A velocidade e o comprimento de onda dependem do meio de propagação. Portanto, a cada mudança de meio, essas grandezas sofrerão alteração. Equação fundamental da ondulatória: V igual a lambda vezes F. Como a frequência é constante, nessa expressão, V e lambda são diretamente proporcionais. Na tabela, vemos que a velocidade do som ao se propagar no ar é menor do que a velocidade do som ao se propagar nos outros dois meios. Portanto, o comprimento de onda no ar também será menor do que nos outros dois meios. Somente está correto o que se lê na afirmativa 3, resposta C. Um alto-falante fixo emite um som cuja frequência f expressa em Hz varia em função do tempo na forma f de t igual a 1000 mais 200t. Num determinado momento, o alto-falante está emitindo um som com uma frequência F1 igual a 1080 Hz. Nesse mesmo instante, uma pessoa P parada a uma distância de 34 metros do alto-falante está ouvindo um som. E ele pergunta qual a frequência F2 que essa pessoa está ouvindo e te deu a velocidade do som. Primeira informação foi essa função, onde este instante representa o instante de tempo em que o som é emitido. E essa a frequência que foi emitida. Aí ele cita uma frequência F1 igual a 1080. O que a gente vai fazer é óbvio. Substituir a frequência por F1. E só por coerência, esse instante de tempo, então, eu vou representar por T1. E é fácil, então, descobrir que a frequência F1 1080 Hz foi emitida no instante T1 igual a 0,4 segundos. Uma pessoa P parada a uma distância de 34 metros do alto-falante está ouvindo um som e te deu a velocidade do som. E sabendo que a velocidade é 340 metros por segundo e que para chegar na pessoa o som tem que percorrer uma distância de 34 metros, ele vai gastar um tempo de 0,1 segundo. Ele quer saber o som que a pessoa está ouvindo no instante 0,4. O som que ela estiver ouvindo no instante 0,4 demorou 0,1 segundo para chegar nela. Então, em que instante esse som foi emitido? No instante 0,3. E a frequência F2 desse som vai ser dado por 1000 mais 200 vezes o instante que esse som foi emitido, 0,3. Portanto, o som vai ter uma frequência F2 igual a 1060 Hz, resposta alternativa C. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste de coragem derradeiro de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante que o jovem iniciou a sua queda e aquele em que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente quanto? Ele diz que o ar está em repouso, não tem resistência. A velocidade do som é de 360 metros por segundo e a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O intervalo de tempo ΔT vai ser dado pelo intervalo de tempo ΔT1, que o tininim vai gastar em movimento uniformemente variado na queda livre desde o penhasco a partir do repouso até atingir a superfície da água, mais o intervalo de tempo ΔT2, que o som gerado com impacto vai levar para sair da superfície da água e atingir o ouvido do espectador, que é o Saci Pererê, para poder ser ouvido. O intervalo de tempo de queda vai ser dado pela equação horária do movimento uniformemente variado, ΔS igual a G sobre 2 ΔT1 ao quadrado, considerando-se a origem à beira do penhasco, a trajetória orientada para baixo e velocidade inicial igual a zero. A distância de queda ΔS 45 metros,
A aceleração gravitacional g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ΔT1 é igual a 3 segundos. O movimento de subida do som é um movimento uniforme porque a sua velocidade é constante. Portanto, V do som é igual a ΔS sobre ΔT, velocidade do som 360 metros por segundo, deslocamento do som 45 metros na subida, ΔT2 0,125 segundos. ΔT total, ΔT1 mais ΔT2, ΔT1 3 segundos mais ΔT2 0,125 segundos, ΔT 3,125 segundos, aproximadamente 3,1 segundo, resposta certa, alternativa A. Tem um gráfico horroroso e no eixo horizontal X é dado o tempo em milissegundos, que depois no finalzinho ele diz que 1 milissegundo vale 10 a menos 3 segundos. Uma tabela onde tem as notas musicais e as frequências. Acabou a questão. Dado um gráfico como esse, que mostra uma certa periodicidade, porque afinal é fácil observar que a distância entre esses picos mais extremos se repete periodicamente. Como no eixo horizontal é dado o tempo, esse intervalo de tempo é o período de oscilação. Observando no eixo horizontal a escala, conclui-se que a menor divisão corresponde a intervalos de tempo de meio milissegundos. Medindo a distância entre dois picos, ou se você preferir, a distância desde o tempo t igual a zero até o instante em que esse ponto no eixo y se repete pela primeira vez, encontra-se um valor próximo a 2,6 milissegundos. Esse é o período do movimento. Tendo o período 2,6 milissegundos ou 2,6 vezes 10 a menos 3 segundos, como a frequência é o inverso do período, f igual a 1 sobre 2,6 vezes 10 a menos 3, resultado, aproximadamente 385 Hz, que na tabela que também foi dada é próxima a 388 Hz, que corresponde à nota Sol. Resposta certa, alternativa C. O ouvido humano é capaz de perceber ondas sonoras de frequência entre 20 e 20 mil Hz. Entretanto, sabe-se que alguns animais são capazes de perceber ondas longitudinais de frequências maiores, os ultrassons. Um cachorro, por exemplo, pode perceber ultrassons de até 50 mil Hz. A partir dessas informações, e dado que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, pede-se que a gente determine. O item A: se um apito produz no ar ondas longitudinais de 10 milímetros de comprimento, por quem elas são ouvidas? Item B: sabendo que duas ondas sonoras são distinguidas pelo cérebro quando chegam ao ouvido separadas por um intervalo de tempo maior que 0,1 segundo, qual a menor distância entre uma pessoa e um obstáculo para que ela ouça o eco da sua própria voz? Deu o comprimento de onda e a velocidade do som, só que a gente vai utilizá-los na equação fundamental V igual a lambda F, então as unidades têm que ser coerentes. 10 milímetros é só lembrar que o prefixo mili corresponde à potência 10 elevado a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2. 340 é o V, 10 a menos 2 é o lambda, portanto a frequência emitida pelo apito vale 34 mil Hz. Portanto, só o cachorro ouve o apito. Nessa ilustração, a gente tem aqui um menino gritando e praticamente no mesmo instante que esse som é emitido, ele já ouve. Para ouvir o eco, o som que foi emitido tem que percorrer essa distância d até um obstáculo, no caso essa montanha. Aí ele bate na montanha, reflete e volta percorrendo a mesma distância d até atingir o ouvido de quem emitiu esse som. Para que o eco seja ouvido, o tempo que o som vai gastar para ir e voltar
deve ser, segundo a informação do enunciado, maior do que 0,1 segundo. Distância percorrida pelo som D para ir, D para voltar, um deslocamento ΔS é 2D. Vou considerar que para isso ele gaste um tempo de 0,1 segundo e como a velocidade é constante, V igual ΔS sobre ΔT. A velocidade do som foi dada 340 metros por segundo, vai ficar 2D sobre 0,1. E nesse caso a distância D seria 17 metros. O examinador diz que ele só ouvirá o eco se o intervalo de tempo for maior que 0,1. Então você tem que acrescentar uma resposta dizendo, portanto, a distância pedida deve ser maior do que 17 metros para que ele consiga escutar o eco da própria voz. Um sonar emite um ultrassom que se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo e com um comprimento de onda de 0,85 centímetros. Penetra na água, sua velocidade passa a ser de 1.400 metros por segundo e a questão quer saber qual o comprimento de onda que ele passará a ter em metros. Equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Isolando a frequência, F igual a V sobre lambda. De acordo com as informações da questão, a frequência da onda ao se propagar pelo ar vai ser igual a velocidade 340 metros por segundo sobre o comprimento de onda 0,85 centímetros. Já a frequência dessa mesma onda ao se propagar na água vai ser 1.400 metros por segundo dividido pelo lambda, que é o comprimento de onda na água, que é o que a gente quer saber. Na refração, a frequência da onda não se altera. Por quê? Porque a frequência depende exclusivamente da fonte e não do meio. Portanto, a frequência da onda no ar é igual à frequência da onda na água. 340 sobre 0,85 é igual a 1.400 sobre lambda na água. Lambda na água, 3,5 centímetros. A questão pede que a resposta seja dada em metros. Sabendo que o prefixo centi corresponde à potência de base 10 a menos 2, esse lambda vai ser dado por 3,5 vezes o centi, que é 10 a menos 2, metros. Resposta certa, alternativa D. Uma martelada é dada na extremidade de um trilho. Na outra extremidade encontra-se uma pessoa que ouve dois sons separados por um intervalo de tempo de 0,18 segundos. O primeiro dos sons se propaga através do trilho com uma velocidade de 3.400 metros por segundo e o segundo através do ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. O que ele quer saber é qual é o comprimento do trilho. A figura representa um trilho L, onde em uma das suas extremidades está sendo dada uma martelada que produz dois sons. Um se propaga pelo trilho com uma velocidade de 3.400 metros por segundo e gasta um intervalo de tempo ΔT para atingir a outra extremidade. O outro som está se propagando pelo ar com a velocidade de 340 metros por segundo e vai gastar um intervalo de tempo ΔT' para chegar na outra extremidade. A distância percorrida é a mesma. Como no ar a velocidade de propagação é 10 vezes menor, o tempo gasto para percorrer o trilho vai ser 10 vezes maior. Portanto, ΔT' é igual a 10 vezes ΔT. O enunciado informa que uma pessoa na outra extremidade ouve esses dois sons separados por um intervalo de tempo de 0,18 segundos. A diferença ΔT' menos ΔT vai ser igual a 0,18 segundos. ΔT' vale 10 ΔT. ΔT, que é o tempo gasto pelo som para se propagar pelo trilho, 0,02 segundos. Como a velocidade é constante, V igual ΔS sobre ΔT. Para o trilho, 3.400 é igual a L sobre o tempo 0,02. O comprimento do trilho, L igual a 68 metros. Resposta certa, alternativa B. Um pelotão desfila num ritmo de 120 passos por minuto, ao som de uma fanfarra que o precede. Nota-se que a última fila está com o pé esquerdo à frente,
quando os componentes da fanfarra estão com o direito à frente. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual o comprimento do pelotão, incluindo a fanfarra? O pelotão desfila ordenadamente com seus componentes batendo o pé esquerdo no chão quando ouve o som do surdo da fanfarra. A frequência com que eles desfilam é de 120 passos por minuto, que são 120 passos por 60 segundos, frequência de 2 passos por segundo, o que significa que o intervalo de tempo para ser dado um passo, ou seja, o período, é de meio segundo. A última fila está marchando com uma diferença de um passo em relação aos componentes da fanfarra. Isso significa que o som do surdo demorou meio segundo para atingir os componentes da última fila. Como a velocidade do som no ar tem módulo constante, V igual ΔS sobre ΔT. Velocidade do som 340 metros por segundo. L é o comprimento do pelotão, que é a distância que o som tem que percorrer para chegar nos componentes da última fila, sobre o tempo que ele gastou nesse percurso, meio segundo. O comprimento do pelotão, L igual a 170 metros. Resposta alternativa A.